Quem tem transtorno de personalidade borderline tem direito ao BPC? Sim, esse transtorno ele traz impedimentos de longo prazo que obstruem a participação desse indivíduo na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Lembrando que quando falamos de BPC, não falamos de incapacidade para o trabalho, nós falamos de impedimento de longo prazo, que é superior a 2 anos, que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Quais são os sintomas desse transtorno que dão direito ao paciente de ter o BPC? Esse paciente, ele tem um medo excessivo do abandono. Esse paciente, por vezes, ele é muito agressivo. Gente, isso varia de pessoas para pessoas, tá? Não estou generalizando. E esse paciente também, ele vai ter alterações de humor constante. Isso vai trazer os impedimentos de longo prazo para a vida dele. Esses são apenas alguns dos sintomas que vão causar impedimentos de longo prazo. Pode ser que um indivíduo tenha muitos outros sintomas ou o indivíduo tenha poucos sintomas, menos sintomas que esse. Então, esses são alguns dos sintomas que vão trazer esse impedimento de longo prazo. Esse transtorno, ele acomete aproximadamente de 1,5% a 3% da nossa população. Esse número se divide igualmente entre homens e mulheres, mas já foi comprovado com números de que as mulheres buscam muito mais ajuda do que os homens. Os homens, na maioria das vezes, ficam quietinhos no seu canto, sofrendo com o transtorno e não vão em busca de tratamento médico. Se você chegou agora aqui no canal e não sabe o que é BPC, o BPC é o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é pago no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência física, mental, intelectual, ou que tenham transtornos, ou que tenham doenças crônicas, que tenham impedimento de longo prazo, que obstrua sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, esse segurado vai ter direito ao benefício se ele for de família de baixa renda. Por que eu digo família de baixa renda e não 1/4 do salário mínimo, como diz o INSS, como diz a lei? Porque para o INSS é 1/4 do salário mínimo. Para a Justiça é a renda de meio salário mínimo por pessoa da família. Então, se o INSS negar o seu benefício porque alegou que a renda ultrapassou 1/4, judicialmente você consegue corrigir essa injustiça, porque o Poder Judiciário há muito tempo vem flexibilizando o critério renda e vem concedendo benefício para famílias com renda superior a meio salário. Eu conheço casos de segurados que com renda de R$ 2.500 mensal já conseguiram o benefício. Porque judicialmente vai ter uma análise da renda dessa família, vai ter uma avaliação social presencial na residência dessa família para conceder ou não o benefício. Agora eu vou te explicar quais são os documentos que você precisa juntar para fazer esse pedido lá no aplicativo do Meu INSS. Você vai ter que enviar os documentos pessoais de todos os membros do seu grupo familiar. Para isso, você precisa saber corretamente quem faz parte do grupo familiar. O grupo familiar, ele está descrito lá no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8742. O grupo familiar, ele é composto pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, pelos pais, se for o caso, né, a criança, os pais, pelos irmãos, pelos enteados, pela madrasta ou pelo padrasto. Então, é muito importante declarar o grupo familiar correto lá na inscrição do CAD único para que a renda dessa família também esteja ok lá no CAD único. Os documentos que você deve juntar, organizar para enviar para o INSS para pedir o benefício: CPF, identidade, carteira de trabalho de quem tiver, né? Quem for adulto, carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento. Lembrando que se você é casado, se separou e não divorciou, você precisa enviar a declaração de separação de fato. A declaração de separação de fato é o documento que vai comprovar que aquele cônjuge que você não mora junto mais não compõe o seu grupo familiar. O ideal é que você dê entrada no divórcio, mas enquanto isso não acontece, a declaração de separação de fato
é suficiente para você comprovar que não mora mais com essa pessoa. Você também deve enviar o CAD único atualizado, o laudo médico, o formulário de renda, o formulário de composição do grupo familiar, o comprovante de renda dessa família e o comprovante de despesa dessa família. Muito importante, um ponto que merece muita atenção é como deve ser o laudo médico para a pessoa com transtorno borderline receber o BPC. O laudo médico, ele deve trazer com riqueza de detalhes todos os impedimentos. Vamos dar um exemplo do João, que tem um transtorno. O João, ele tem um medo imenso da esposa dele separar dele. Ele tem um medo excessivo. Isso faz com que o relacionamento dos dois fique difícil, fique complicado. O João, por vezes, é muito agressivo. Quando ele está em crise, ele agride as pessoas ao redor. O João também tem alterações de humor constante. No mesmo momento que ele está conversando com a esposa, rindo, feliz e sorridente, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele não quer conversar com mais ninguém. Então, esses impedimentos de longo prazo que obstruem a participação do João na sociedade em igualdade com as demais pessoas, eles devem estar escritos no laudo médico. Eles devem vir com clareza no laudo médico, para que o perito do INSS, quando for periciar o João, ele já saiba quais são as limitações que o transtorno traz para o João. Por que o João tem sua participação na sociedade obstruída? O laudo médico que não traz esses detalhes não é um laudo médico que vai ajudar o João a ter o seu benefício concedido no INSS. O que você acha que o perito vai acreditar mais? O perito vai acreditar no que você está dizendo ou no que o colega médico escreveu e atestou para ele. Então, a análise de um laudo médico é o passo mais importante para a solicitação do benefício no INSS. Agora que você já sabe toda a documentação, que você já sabe como tem que ser o laudo médico, que você já sabe que o CAD único tem que trazer o grupo familiar correto, você já pode fazer o seu pedido através do aplicativo Meu INSS. Após você enviar a documentação, fazer o pedido, é necessário você acompanhar o pedido. Enviou, vai aparecer lá a opção para agendar a perícia, para agendar a avaliação social. Feito isso, você tem que acompanhar. Por que você tem que acompanhar? Porque se o INSS fizer qualquer exigência, você precisa cumprir essa exigência. Você não pode perder o prazo para cumprir essa exigência. Os formulários também devem ser preenchidos com muito cuidado, com muita atenção, pois qualquer informação errada pode colocar todo o seu benefício a perder. O INSS ele tem 90 dias de prazo para responder o seu pedido. Se ele não responder o seu pedido no prazo, você pode buscar um advogado e fazer uma ação judicial que se chama mandado de segurança para o juiz obrigar o INSS a responder o seu pedido no prazo. O mandado de segurança ele tem como única finalidade obrigar a resposta no prazo. Não significa que tem que responder positivo ou que tem que responder negativo. Significa apenas que ele deve ser respondido. Respondeu o pedido, ganhou o benefício. Oh, maravilha, que coisa boa, ganhamos o benefício. Após 20 dias, provavelmente já estará disponível a data para recebimento e qual agência bancária. Você vai clicar em extrato de pagamento e lá em extrato de pagamento vai aparecer a data do pagamento e a agência bancária em que o seu pagamento estará disponível. Feito isso, é só ir ao banco, receber e é só felicidade. Atenção, você não precisa abrir conta corrente em nenhuma agência bancária para poder receber o benefício. Basta você ter um cartão para saque, que é o cartão que você vai receber no segundo mês do benefício. Primeiro mês você recebe com essa folha que você vai imprimir, o segundo mês você vai receber o cartão para o benefício. Agora, se o INSS negou o seu pedido, você deve buscar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário e garantir o seu direito a ter a concessão do BPC judicialmente.
Judicialmente, você obrigatoriamente precisa de um advogado, você não consegue buscar o judiciário sem advogado e o advogado vai lhe auxiliar nesse processo. Nós temos aqui no canal vários vídeos onde eu explico com riqueza de detalhes quais são o passo a passo desse processo judicial. Como é o caminhar desse processo, eu explico sobre avaliação social, sobre perícia médica. Não deixe de assistir e ficar informado sobre esse andamento processual. Caso você precise, você já vai saber como é. Caso você vá contratar algum advogado para lhe auxiliar, você já sabe como é, você já está preparado e você vai, inclusive, analisar se esse advogado realmente entende do que ele está dizendo. Que nós sabemos que o que mais tem por aí hoje são profissionais se dizendo especialista sem ser. Você conhecendo, você tendo o mínimo de direito, você conhecendo, você vai saber se esse advogado está pelo rumo correto ou não. Porque se um advogado criminalista pega o seu benefício INSS para fazer, ele não tem noção do que ele está fazendo, né, gente? Agora, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, se essa informação foi relevante para você, curte. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Informação é a solução e essa informação precisa ser compartilhada. Se eu tenho uma informação, se eu trago essa informação e se eu não compartilho ela com vocês, eu estou privando vocês de terem acesso a uma informação de grande qualidade. Se você compartilha, você ajuda outras pessoas. Quando você compartilha um vídeo em um grupo, você está ajudando pessoas que você nem imagina que você estaria ajudando. Que às vezes uma pessoa ali no grupo tem aquele transtorno ou tem aquela deficiência, viu o vídeo sobre o assunto, vai clicar, vai assistir e vai ficar informado, tá bom? Tchauzinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.